Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi o meu início com o teste de software, como você poderia iniciar numa carreira de teste de software, mostrar que existem diversos caminhos, não existe o caminho certo, existem caminhos que dão certo, tá bom? E no final também eu quero passar um recado sobre tudo isso que eu vivi, tá? Obviamente eu não vou falar até os dias de hoje, tá bom? Eu quero dar mais ênfase no meu início, como que foi isso daí, tá bom? Porque eu acho que a grande dificuldade para a maioria das pessoas é justamente começar. Como eu começo? Qual que é o jeito certo? Como que eu faço dar certo? Beleza? Então vamos lá. Tá aqui, eu tô com esse mapa mental aberto aí, eu tô trazendo mais mapas mentais agora para os vídeos. Então você pode ficar livre aí para já ver isso aí, dar um pause aí, porque eu vou deixar todas abertas essas informações aí, tá bom? Primeira coisa, eu sou time pró-faculdade, tá? Embora eu não conhecia nada da área de teste, eu fiz faculdade, tá? Não pensando para trabalhar com teste, já vai chegar lá. Mas eu sou formado em engenharia eletrônica e de telecomunicações, então nada a ver com uma das três principais faculdades para trabalhar com software, tá bom? Que seriam, ao meu ponto de vista, engenharia de software, análise e desenvolvimento de sistemas e ciência da computação, tá bom? São as três que eu considero mais importantes, que fazem mais sentido, mas em um vídeo aí, não sei qual que é, eu cheguei a falar que quase todas as engenharias dão certo também, e outras áreas fora aí, áreas menos correlatas, também dá certo, tá bom? E eu passei na faculdade, fiz a faculdade toda lá, os 5 anos de faculdade. Na verdade, eu passei só 4 anos, né? Porque no meu quarto ano eu já peguei e passei num estágio e fui trabalhar com teste. Só que, no meio disso aí, a gente pode ver essa informação aqui, que é justamente do que eu passei, né? Um desconhecimento total do que era a área de teste software. Eu nem sabia que isso aí existia. Durante a minha faculdade eu tive projetos de desenvolvimento, projetos de eletrônica, projetos de telecomunicação, tive matérias só de software, tive Java, tive C, tive microcontroladores, tive vários projetos, várias disciplinas, mas nunca tinha ouvido falar na área de teste de software, então eu não fazia ideia do que era isso, tá bom? Mas passei no estágio e fui trabalhar com teste. Só que, nessa empresa específica, a área de teste tinha um nome diferente, chamava-se Engenharia de Sistemas. Porque eu não fui trabalhar numa empresa comum de software, numa soft house, né? Eu fui trabalhar numa empresa de telecomunicações, tá bom? É uma empresa que desenvolvia equipamentos de telecomunicação para envio de sinais óticos, tá? Você pode procurar lá no meu LinkedIn, vocês vão ver a empresa, vocês entram no site dela, que vocês vão ver tudo lá, tá, todas as informações liberadas para se falar, vai estar lá, tá? Então, se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada lá. O link para o meu LinkedIn vai estar aí embaixo, tá? Lá no Linktree, que tem todos os meus links de cursos e etc. também. Beleza? Então eu fui trabalhar lá, era uma empresa que realizava desenvolvimento de equipamentos de telecomunicação e a gente testava esses equipamentos, tá bom? Então, quando a gente fala de teste desses equipamentos, a gente acabava testando tanto o software, que a gente tinha um software para gerenciar, a gente tinha um firmware, já que a gente está falando de equipamento físico, então a gente tinha a parte de firmware que era desenvolvida, a gente tinha que testar isso de certa forma. Algumas pessoas testavam mais diretamente, outras pessoas testavam mais indiretamente, mas a gente tinha times qualificados para testar tudo. E a gente também tinha teste na parte de hardware, tá? Como a gente falava de equipamentos de alta complexidade, a gente tinha teste de performance, só que no caso térmico. Então a gente tinha que saber como que isso ia se comportar a altas temperaturas, porque a gente não podia que um equipamento caro desse explodisse, né? Então a gente tinha todos os tipos de teste possíveis a serem executados. Então a gente tinha equipes de teste para isso, a gente tinha áreas que eram mais relacionadas a um teste, a outro teste, mas a gente não tinha meio que o equipe de teste, a gente tinha uma equipe da engenharia de sistemas. Então, para mim nada fazia sentido no início, né? Só depois que eu fui entender o que que era esse tal de teste software aí, que a gente tinha uma área de teste, que existia técnicas, processos e um monte de outras coisas. Então, mas eu entrei na área de teste dessa forma. E desde o início eu trabalhei com automação, trabalhei com toda essa parte de processos, tipos de teste, técnicas, ainda mais em produtos de alta complexidade, que a gente tinha que testar toda vez que via uma nova história, não testar só aqueles requisitos da história, né? Mas a gente tinha toda uma outra bateria de testes que tinham que ser feitos. Foi quando eu comecei a ter
um pouco de ideia do que eram os testes de sistemas, testes de regressão, teste de manutenção. Eu já trabalhei com suporte também nessa empresa, então testava muito bug de coisas que vinham lá dos clientes. Então, mesmo sem eu saber, eu já estava entrando em conceitos que são muito atuais para hoje. Qualquer pessoa que vai começar com teste de software, qualquer empresa, eram conceitos muito atuais. E nem tô falando de muito tempo atrás, tá bom? Tô falando de 6 anos atrás. Mas mesmo assim, eu, na minha ignorância, como eu não vim de uma área de software, né? Eu vim de uma área de eletrônica, de telecom, não tinha noção disso. E lá existiam todos esses processos, praticamente todas as pessoas mais experientes tinham conhecimento disso, mas o foco era mesmo o produto. Então a gente criava nossos próprios padrões e processos, a gente modificava padrões e processos para fazer sentido para a gente, porque a gente tinha todo esse produto de alta complexidade aí, tá? Eu passei meu estágio lá, fiquei um pouco mais de um ano, depois eu fui contratado, continuei trabalhando nessa empresa por mais vários anos, depois eu saí, tá? Então, no meu pós-estágio foi para quando eu fui para diferentes empresas de software. Então, só depois do estágio que eu fui realmente sair desse lugar que eu olhava muito mais para o produto e como uma pessoa de telecomunicação, para depois trabalhar com uma pessoa de qualidade mesmo, uma pessoa de software. E para mim, particularmente, foi uma viradinha de chave, né? Porque eu me via muito como o cara de telecom que testava um produto, né? Depois que eu fui entender que não, que na verdade eu era o cara da qualidade de software, era da qualidade de qualquer produto. Então, seja ele qual for, todas essas técnicas, esses processos que eu passei, que eu aprendi, dá para aplicar para tudo. Então, já fui trabalhar com seguradora, trabalhei com algumas consultorias, fui trabalhar com projetos de API, projetos de front-end. Então, tudo isso eu fui conseguindo reutilizar todo esse conhecimento que eu tive nessa primeira experiência, né? Porque, como eu falei, o produto de alta complexidade. A gente tinha processos muito complexos, a gente testava muita coisa, não só relacionada àquela liberação daquela história. Então, para mim, foi de um crescimento absurdo, tá? E depois aí eu passei para outras empresas, igual eu falei, trabalhei com muito mais coisa depois, tá? Até onde estou hoje aqui, tá? Então esse foi meu início, meu meio, o meu fim ainda tô na área, né? Então não está próximo, né? Se Deus quiser. Mas o ponto que eu quero chegar com tudo isso que eu falei é que vejam que eu não comecei por análise de sistemas, não comecei por engenharia de software e não comecei por ciência da computação. Eu fui fazer engenharia eletrônica e telecomunicação, que embora é um pouco próximo, mas ninguém falava sobre teste de software, ninguém falava sobre desenvolvimento de software lá. O foco era totalmente outro durante a faculdade. E como eu falei no início do vídeo, eu retorno a falar, eu sou uma pessoa pró-faculdade, então se você quer trabalhar com teste, com desenvolvimento, eu acredito que fazer faculdade, fazer algum curso técnico profissionalizante, qualquer coisa desse tipo, é o caminho, não vou falar que é o único caminho, mas é o caminho que eu considero mais fácil, é o caminho que eu considero mais correto, na minha opinião, tá? Porque, embora você possa demorar um pouquinho, gastar um pouco mais, que eu sei que uma faculdade não é barato, ainda mais se você for fazer particular. Eu sei que tem o processo de ir para lá, às vezes a pessoa que tem que trabalhar e fazer faculdade é um processo desgastante, mas eu acredito que seja o melhor caminho a se seguir, porque a faculdade vai te ensinar muita coisa, ela vai te dar muito network para quando você entrar na área, você entrar bem melhor, tá bom? Experiência própria, quando eu entrei na área, eu não sabia nada de teste, mas eu passei nesse estágio aí, eu tive a ajuda de professores que me ajudaram em processos, a ajuda de pessoas que já trabalhavam na área, que foram me contar um pouco quando eu entrei. Então, a faculdade é um excelente caminho, e mesmo não sendo dessas 3 áreas principais, eu acredito que a faculdade faz toda a diferença. Então, se você quer entrar na área de teste, software, na área de desenvolvimento, procure uma faculdade relacionada, faça, ou se você já fez a faculdade e está querendo migrar, faz uma pós-graduação, faz algo desse tipo, para quando o RH ver o seu currículo, ver se não, essa pessoa é de uma área correlata. Porque esse é o grande problema para começar. Uma pessoa ela fez uma faculdade que não tem nada a ver e quer simplesmente fazer alguns cursos e achar que vai conseguir entrar facilmente.
E hoje os RHs não estão aceitando mais, né? Então tá bem mais difícil. Então, se você tiver uma faculdade de uma área correlata, uma dessas três, ou qualquer outra, e ter uma pós-graduação de teste, por exemplo, já vai ajudar demais. Ou se você tá só começando, né, a fazer estágio, então beleza, não tem como fazer pós-graduação mesmo. A pós-graduação seria no caso se você já tem uma faculdade que não é correlata e você quer só com essa pós-graduação já começar. Aí dá certo, aí é um pouco mais difícil ainda, né? O mais fácil seria entrar como estagiário, mas dá certo. O resumo é, não existe caminho errado. Existem alguns caminhos que dão mais certo e cada um vai ser responsável por trilhar o seu próprio caminho. Obviamente tem pessoas com experiência para ajudar aí. Eu estou passando a minha experiência para poder ajudar vocês, se for possível, se fizer sentido para vocês essa trilha que eu segui, os meus pensamentos sobre fazer faculdade, como seguir quanto a isso. Fica aí todo esse pequeno resumo, né, sobre como foi a minha experiência para começar. E a gente se vê em outro vídeo. Valeu, pessoal!